Os paulistanos estão correndo mais e se recusando a fazer o teste do bafômetro. Estes são alguns dos resultados encontrados em um estudo sobre o comportamento do paulistano na direção de veículos. E eu converso agora com o Pedro de Paula, que é coordenador executivo da iniciativa Bloomberg em São Paulo, que foi uma das organizações participantes aí desse trabalho. Tudo bem, Pedro? Bem, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, explica um pouquinho para a gente, então, como que foi feito esse estudo, quem que participou aí, fora os paulistanos. Bom, esse estudo faz parte de uma das ações da iniciativa Bloomberg para a segurança global no trânsito. O que é isso? Isso é um programa criado pela Bloomberg Philanthropies, uma fundação do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que selecionou 10 cidades no mundo para apoiar durante 5 anos com ações, projetos, consultoria, entre outros aspectos, de desenvolvimento de políticas públicas de segurança no trânsito. Uma parte desse programa é a gestão de dados e o uso de dados de forma aprimorada para melhorar a segurança no trânsito. Então, um dos estudos que é feito é esse estudo observacional que vocês tiveram acesso, que é feito, na verdade, pela Universidade Johns Hopkins, a Faculdade de Saúde Pública deles lá nos Estados Unidos, em parceria com a Universidade de São Paulo. E ele é feito em todas as cidades da iniciativa, são 10 cidades no mundo, 3 na América Latina, 2 na África e 5 na Ásia. Então, no Brasil são São Paulo e Fortaleza, a outra latino-americana é Bogotá. E de 6 em 6 meses esse estudo é feito para a gente acompanhar como está a prevalência dos fatores de risco na cidade. Então, os fatores de risco são aqueles fatores que levam a maior probabilidade da ocorrência de um acidente de trânsito ou também do agravamento de um acidente caso ele ocorra. Então, se você bate sem capacete, a sua chance de morrer é muito maior do que se você bater de capacete. Cinto de segurança é a mesma coisa e a prevalência de acidentes é muito maior se você estiver com velocidade alta ou se você estiver bebido dirigido, coisas do tipo. Bom, esse estudo, como eu disse, ele é feito de 6 em 6 meses e ele apresentou algumas variações ao longo do tempo. As variações mais significativas da 5ª rodada, que foi feita no final do ano passado, agosto, setembro do ano passado, na verdade, e os resultados saíram agora em janeiro, dizem respeito à recusa de bafômetro e também a um marginal, ainda pequeno, mas um aumento no desrespeito à velocidade. De certa forma, acaba surpreendendo esses dados em relação aqui à cidade de São Paulo, já que a gente teve o aumento aí da velocidade das marginais, mas por outro lado a gente tem aí iniciativas da prefeitura de mais educação no trânsito, enfim, acaba surpreendendo? O resultado não surpreende tanto, porque, na verdade, a variação não é tão significativa. Então, a gente não pode atribuir essa variação de 1 a 2% no desrespeito ao limite de velocidade a um aumento de velocidade nas marginais. Muito embora possa ter algum respingo, como eles chamam na ciência, spillover, para o comportamento das marginais para o resto da cidade. Então, se o motorista estava acostumado a dirigir a 50, passou a 60, e ele vai para uma outra via, uma Rebouças da vida, que é 50, ele continua a 60, pode ser um reflexo disso. Mas isso é muito pouco difícil de comprovar, gerar alguma causalidade nesse momento. O resultado não é de nada surpreendente, ele é mais um termômetro mesmo. Mais do que o resultado pontual para a gente, dessa rodada, é importante para a gente acompanhar a série histórica. E é por isso que a gente faz de 6 em 6 meses e vai fazer os 5 anos que a gente vai ficar aqui com a cidade de São Paulo. Que a gente tem esse acordo de cooperação desde o início de 2015, vai ficar até o final de 2019. Por que São Paulo e Fortaleza, né? São Paulo e Fortaleza, sim. São 30 cidades no mundo que foram convocadas a apresentar propostas para 10 serem selecionadas. E as melhores propostas, baseadas nas propostas de política pública, de fato, de segurança no trânsito, foram selecionadas e receberam esse apoio da iniciativa Bloomberg, que conta com profissionais na cidade. Então, a gente tem uma equipe local, eu coordeno essa equipe local, mas tem mais 6 pessoas nessa equipe. A gente fica de dentro da Secretaria de Transportes, trabalhando junto com a Prefeitura, apoiando, capacitando, ajudando mesmo a desenvolver as melhores práticas em segurança no trânsito. E além da equipe local, a gente tem 7 grupos de consultores globais que atuam em diferentes áreas. A gente atua em 4 grandes áreas: fiscalização, desenho urbano e mobilidade segura, comunicação, campanhas de massa, mas também comunicação, mídia espontânea, educação no trânsito, etc. E dados, gestão e uso dos dados. Agora, tem um perfil das pessoas aí que acabam desrespeitando essas leis de trânsito? Sim. O perfil, para você ter uma ideia, tem um site da Prefeitura que mostra, tem todos os dados abertos das infrações ocorridas em São Paulo. 76% dos veículos em São Paulo, no ano de 2017, não cometeram nenhuma infração de trânsito. Apenas 24,4% cometeram infrações de trânsito em 2017. Então, você já vê que não é todo mundo. Né? É uma parcela da população. Dentro dessa parcela, 5% desses veículos cometem metade das infrações.
Então, você tem um grupo de reincidentes contumazes. E esse grupo, não necessariamente associado só às infrações, mas associado aos acidentes que geram algum tipo de lesão ou morte no trânsito, geralmente, na sua esmagadora maioria, é homem jovem. Então, homens de 18 a 29 ou 39, dependendo da cidade, dependendo do país, 18 a 39 anos, são os causadores de acidentes e mortes no trânsito. A gente tem uma outra questão aí, que em relação ao uso do cinto de segurança no banco de trás, né? A minoria aí da população que usa, né? Salvo engano, a gente está com 47% ou 42%, o que ainda é muito baixo. São Paulo tem um nível extraordinário de uso e de compliance, por assim dizer, de cinto de segurança no banco dianteiro. Isso, no mundo em desenvolvimento, o nível de São Paulo, a gente compara com outras cidades, com outros países, é realmente extraordinário. A gente tem 92% de média no banco dianteiro, com o motorista usando mais do que o passageiro do banco dianteiro ainda. Mas isso, de fato, já é extraordinário. No banco traseiro a gente tem 47 ou 42, a depender da idade da pessoa, etc. Isso é muito baixo. Mas por quê? Isso decorre de uma escolha de fiscalização histórica. A gente vê que o uso ou que o comportamento no trânsito está muito associado a vários fatores. Seja o desenho urbano, seja a educação, seja a fiscalização, seja a comunicação, etc. Mas fiscalização é muito forte para prevenir comportamentos não desejáveis, indesejáveis. Então, a gente em São Paulo foi a primeira cidade a, de fato, fazer uma política de fiscalização de cinto de segurança compreensiva, ampla e bastante robusta, mesmo antes do Código de Trânsito de 97. Então, se eu salvo engano, foi uma política do Maluf, lá em 94. E isso você já vê um dente na curva de mortes e acidentes no trânsito em São Paulo, de mortes precisamente, por causa dessa política de cinto de segurança. Mas, como foi uma política revolucionária naquele momento, o foco da fiscalização era o banco dianteiro. Sim. Por quê? Ele é mais fácil e ele é o primeiro, sempre tem alguém no banco dianteiro do veículo. Né? Então, a cidade de São Paulo já há alguns anos, não faz pouco tempo isso, vem aumentando o nível de fiscalização e nos últimos 2, 3 anos isso vem aumentando ainda mais do banco traseiro. E a gente tem acompanhado também um aumento, ainda que marginal, mas já tem aumentado o nível de uso de cinto de segurança no banco traseiro. Você entra num táxi hoje em dia, muitas vezes o taxista te pergunta se você pode colocar o cinto porque ele tomou uma multa em algum momento anterior e ele não quer tomar outra. Agora, voltando um pouquinho nessa questão que a gente falava em relação aí à recusa a fazer o teste do bafômetro, né? Por que esse número é tão alto? Eu acho que tem uma expectativa de impunidade. Ela é uma expectativa equivocada, porque com a mudança que aconteceu em novembro de 2016 e entrou em efeito com uma medida provisória que alterou o Código de Trânsito e entrou em efeito em abril de 2017, os efeitos administrativos da recusa são exatamente iguais àqueles da submissão ao teste e reprovação no teste do etilômetro. Então, existe uma expectativa de que se eu recusar, eu vou conseguir recorrer, eu vou não gerar provas para o Estado, mas está claro na lei, você será punido administrativamente. Existem casos, quando você consumiu níveis exagerados, muito altos, 0,34 miligramas por litro alveolar, algo muito alto, tem repercussões criminais. Talvez também possa ser algo do tipo, a pessoa querendo se esquivar de repercussões criminais. Mas a grande maioria das pessoas toma uma cerveja 2, 3 e acha que isso não vai gerar algum problema no trânsito. Acha que isso não vai gerar algum problema de segurança, não vai gerar um problema para si e para outrem. Mas isso gera. Então, essa expectativa de impunidade, essa ilusão de controle sobre o veículo, sobre si, mesmo depois de consumir álcool, ela é algo que está muito associado a essa recusa. A gente falou do cinto de segurança aí no banco traseiro, tem também essa falta aí de cuidado com relação ao uso da cadeirinha, né, para as crianças. A cadeirinha, eu acho que é exatamente a mesma coisa do cinto de segurança traseiro. Uma dificuldade maior de fiscalizar, geralmente você tem que ter uma capacidade de olhar dentro do veículo ou mesmo parar o veículo, que em grandes centros é uma coisa mais complicada, então você consegue fazer isso com muito menos pessoas do que aquelas que você consegue fiscalizar à distância. E também pela ausência de fiscalização, você não é pressionado a comprar algo que vai te gerar um custo maior, que vai te gerar um trabalho um pouco maior. Se você vai sair de táxi com seu filho, como é que você vai botar a cadeirinha no táxi? Mas essas são preocupações que depois de um tempo, depois que você incorpora na sua rotina, elas fazem valer a pena, porque você está colocando em risco a vida de uma criança. Bom, eu acho que tem um ponto positivo aí com relação ao uso do capacete aí pelos motociclistas, né? Pelo menos nesse quesito aí, estamos indo bem? Sim, São Paulo é extraordinário em capacete.
Acredito também que pelas questões já históricas aqui de ter uma companhia de engenharia de tráfego bastante robusta na fiscalização, mas também pelo papel da polícia militar com o Comando de Policiamento de Trânsito na capital, que faz operações de fiscalização de regularidade dos motociclistas e das motocicletas com bastante frequência. Então, acho que nenhum motociclista vai querer ser parado pela polícia sem estar usando capacete. Acho que a combinação de duas entidades que têm focos parecidos, mas abordagens diferentes na fiscalização de capacete fez São Paulo ter níveis extraordinários de primeiro mundo, coisa que a gente não vê na grande maioria das cidades do mundo. Mesmo assim, a gente tem números altos ainda de acidentes, né? Aqui Sim. Com motociclistas. Justamente porque o capacete ele não te faz se envolver mais ou menos em acidente, ele só te salva mais ou menos. Então, os outros fatores de risco e as outras questões envolvidas com os acidentes de moto que são mais críticos. Na verdade, não só moto. Em São Paulo, a gente tem uma preocupação muito grande com os usuários vulneráveis. Os usuários vulneráveis são os pedestres, os ciclistas e os motociclistas. Eles compõem aproximadamente 80% dos mortos no trânsito em São Paulo, muito embora eles não passem de 50% dos trajetos, baseado na última pesquisa origem e destino do metrô. Então, tem uma desproporção muito grande no número de pessoas que são mortas usando esses meios de transporte face aos outros meios. Bom, em contrapartida em relação ao que a gente falou um pouquinho, houve uma queda aí de 24% no número de mortes e acidentes nas estradas aqui de São Paulo durante o feriado agora de Carnaval em relação ao ano passado, 2017. Na sua opinião, o que se deve isso? É difícil analisar porque é bastante recente e o Carnaval, muito embora ele seja sempre os mesmos dias todo ano, ele varia de época, ele varia de questões econômicas, então tem vários fatores que podem gerar mais ou menos acidentes. Mas nos últimos anos a gente tem visto uma mudança na abordagem de segurança no trânsito e de trânsito também como saúde pública, trânsito, transporte, mobilidade como saúde pública. Muito mais do que perguntar para um secretário de transporte ou para a Polícia Rodoviária Federal qual o nível de engarrafamento que teve naquela estrada ou na Marginal ou na Bandeirantes ou qualquer outra coisa do tipo, as pessoas passam a perguntar quantas pessoas morreram, quantas pessoas se acidentaram, que é de fato o que deve ser a nossa primeira preocupação com o trânsito. Então, de um tempo para cá, essa migração na percepção pública de qual é o primeiro valor que o trânsito deve tutelar, mudou bastante. Eu acredito que isso é resultado de políticas, seja nacionais, estaduais, municipais, é uma mudança global. A Polícia Rodoviária Federal, só para concluir essa questão das rodovias, ela tem um programa já que chama Rodovidas há alguns anos e ele tem surtido bastante efeito. Tá certo. Queria agradecer a participação do Pedro de Paula, que é coordenador executivo da iniciativa Bloomberg em São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde.